Vocês estão aqui a descrever a história do Dr. Agostinho Neto. Essa história é falsa. A história de Angola não pode ser escrita assim. Por isso, a história de Angola vai ser escrita quando o MPLA sair do poder. É que os acadêmicos vão ter coragem de escrever a verdadeira história. Hoje andam com medo. Eu gostava de saber, a sua opinião, já que conviveu muito com muito bem. Muito obrigado. Muito bem, muito bem. O tempo é curto. O Dr. Savimbi foi estudante em Lisboa e foi colega de muitos elementos do MPLA. E ele conheceu a mentalidade dos indivíduos do MPLA. E então ele sabia perfeitamente que eles não tinham aquela mentalidade de dirigir um partido que fosse a facilitar as camadas mais baixas. Então, só por isso, ele, um complexo desse, ele diz não podia. E o facto do Dr. Savimbi é provado hoje, não precisa ir longe, é provado. E se vocês verem os escritos do Viriato da Cruz, vocês vão dar razão o que eu estou aqui a falar. Okay. A questão de deixar a FNLA, para me juntar à UNITA é uma questão ideológica, porque já naquela altura nós já tínhamos a mente aberta e pensávamos já no país no seu todo. Já não pensávamos em regiões, porque até nós aqui como estudantes era muito engraçado se uma miúda pergunta assim para mim: você é de onde? Eu disse, do Luís. Oh, do Luís? Eu pensei que fosse de Malange, dei-lhe uma chapada. Violência. Sim, é verdade. É família até dos coelhos. É o nome que vamos escapar. Por quê? Porque para eles, quem fala um pouco assim o português, que tem uma pequena finura, só tem que ser ou de Luanda ou de Malange. Desculpa lá, claro. Então dei uma chapada. E sofri depois no colégio, porque era colega. Era mesmo colega. Então a tinta da China depois borrou. E a diretora deu-me um castigo, mas ela depois a diretora disse: você fez bem. Este é o primeiro aspecto. Agora, o segundo aspecto é muito simples. Quem dizia que o partido da UPA era dos matumbos, que significa de analfabetos, não quer dizer que na realidade eram analfabetos. Nem o próprio Holder Roberto, nem o Barros Necaca foi colega aqui do Agostinho Neto, aqui na Universidade, no Liceu Salvador Correia, por algum tempo, com Simão Toco. Então, não porque é o complexo luandense. É o complexo luandense. Então, e não foi também porque esse termo ocorreu antes até das bolsas, que você está aqui a falar. Antes das bolsas. Não quer dizer que o partido da UPA eram analfabetos, os que dirigiam a UPA, não é verdade. Havia aí quadros já. A palavra democracia. Vamos agora muito rapidamente. Quando Angola começa a sua luta armada e os países africanos se tornam independentes, acontece, porém, que todos esses países que se tornaram independentes tinham a tendência de partido único, mesmo aqueles que estavam com o Ocidente. Então, poucos tinham pluralismo, que era vários partidos. Era um partido único, mesmo aqueles que se diziam que eram amigos dos americanos. Mas a UNITA, no seu programa, desde o princípio, já tinha consagrado a democracia como um dos pontos fundamentais, o pluralismo democrático. Estamos a lutar, mas depois da independência é preciso outros partidos. Então, isso já estava completamente assim. Agora, qualidade do ensino. O que eu falei é que a educação, naquela altura, nos anos 50, em que eu estava a procurar aprender A, B, C, D, no norte de Angola era fraca. O ensino era fraco.
tanto no Bembe, tanto no Songo e no Is. Já endalatando, o ensino já era melhor, a Malan já era melhor. Então, o meu irmão deixou-me ali. É o que eu afirmei. Agora, fala do ensino como está hoje. Ora, o ensino como está hoje é da responsabilidade só das autoridades. Aqui temos os professores que estão aqui. O ensino como está hoje depende da organização, de nós próprios. O ensino como está. Porque o ensino português não era para o ensino onde nós estudamos dos portugueses. Era um homem com 7º ano naquele tempo, é um caso sério. Um 7º ano já era quase doutor. Então, depende do governo. A política do governo, qual é a política do governo para a educação? Investe na investigação científica, gasta dinheiro para ir ou não? É onde está o problema. Bom, primeiro, eu penso que cada um de nós, esteja na UNITA, esteja no MPLA, esteja na UPA ou na FNLA, não é? Vai dizer que esta não é Angola em que muitos compatriotas deram a sua vida. Sejam eles do MPLA, sejam eles da UNITA, sejam eles da UPA, FNLA. Não é. Não foi. Não foi esta Angola que nós pensamos formar. Agora, o que fazer? Com certeza que nós temos perdido oportunidades. De 2002 aos nossos dias, nós podíamos ter mudado a forma de governar o país. Não ocorreu. Não ocorreu. Deu-se mais uma oportunidade ao próprio governo, o MPLA, mas não ocorreu. Mas por quê? É a gênese do próprio partido. É a gênese do partido. Aqui não há outra alternativa senão uma alteração completa da forma de governar Angola. Agora, a juventude devem, primeiro, serem firmes, investigarem e, sabendo que depende de vós, porque não entra na UNITA porque está lá o mais velho mulato. Entra porque tem algo a dar por causa disso e aquilo. Não entra no MPLA porque pronto, está lá o tio ou o Manuel porque eles têm dinheiro. Não vai. Se vocês tiverem este espírito de dizer onde é que podemos, onde devemos, quem pode alterar a situação em Angola. Porque a questão dos partidos, daqui a 10, 20 anos, você vai na América, não sabe quem é do democrata, quem é o republicano. Você vai em Portugal, não sabe quem é coisa. Isso vai acabar. É o governo. É o contrário do que eles pensam aqui. Querem manter essa coisa dos partidos, não é? Aqui faz a política 365 dias, quando não devia. Depois das eleições, agora a vida é desenvolvimento do país. Os partidos ficam aí, a Assembleia que trabalha. Agora aqui não, todos os dias temos política. Não existe parte nenhuma no mundo. Como é? Qual foi o papel de João Melhor Savinho para o alcance da paz em Angola? E se foi o seu passamento físico, o seu maior contributo para o alcance da paz? E em suma, na visão do mais velho, realmente nós alcançamos a paz? Minha terceira pergunta nesse caso. Qual seria, na visão do mais velho, a melhor forma que a juventude deveria trilhar para melhorar o nosso país, Angola? Obrigado. Ok. Desculpa, só mais uma pergunta. Desculpa, só mais uma pergunta. Sim, mais uma pergunta. Emílio Fernando disse que em 1996, em Bailundo, 13 de março, no seu discurso, João Melhor Savinho disse que entregais as vossas armas, contudo prefiro entregar as armas e morrer logo a seguir. A minha vida perde sentido depois de entregar as armas. Não fui programado para ser presidente. A minha carreira termina. Vim aqui para vos dizer isto e que ninguém parte daqui com dúvidas. Eu gostaria de saber se o mais velho tem dúvidas. Você tem dúvida de quê?
sobre todo o processo que o mais velho passou. Se o mais velho hoje tem dúvida e tem arrependimentos. Arrepender? Bom, vamos ainda dos sul-africanos. Alguém que tratou com sul-africanos, etc., um patriota, por que tratar com sul-africanos? Bom, para já, a África do Sul, desde 1910, nunca foi colônia quase, depois, desde 1910. O apartheid foi introduzido pelo VOSTA, que é a separação de negros e brancos, e mesmo os mulatos. A UNITA foi sempre contra o apartheid. Nós marchamos nas ruas de Londres do movimento anti-apartheid. E você está fazendo uma pergunta muito interessante. Quando, em 74, houve o golpe de Estado em Portugal e terminou praticamente a situação colonial aqui, quase, e que eu tinha que regressar para cá, em 75, quando recebo a comunicação da direção de que eu devia ir recolher o meu bilhete de viagem, que seria Londres, Portugal, Luanda, o avião depois ia para a África do Sul, e aonde? Numa agência sul-africana, e que ficava no local muito mais frequentado, Oxford Street. Quem conhece Londres, quem já visitou Londres, eu quase que tremia. Por quê? Porque nós é que fazíamos as marchas contra o apartheid. Agora eu vou lá buscar o bilhete. Então, para entrar naquela casa, eu tinha que olhar ainda se não há outros colegas que me vissem. Fui, recebi e viajei. Quando chego aqui, eu deparo-me com a situação política. Já havia muita manobra política. Os russos e todo o bloco queriam o MPLA tomar conta do poder. Os americanos já tinham os Pínolas e outros para que fosse a FNLA. A UNITA fica onde? A UNITA fica onde? Valeu um jornalista que estava sediado na África do Sul, que passava informações do movimento que existia. Para então a UNITA, alguém falou da sua estratégia, poder manobrar. Os sul-africanos não entram em Angola pela mão da UNITA, não. A SWAPO lutou a partir das nossas bases no Cubango. O sul-africano, quando entrasse em Angola, atacava as bases da UNITA como atacava as bases da SWAPO. Vocês podem perguntar a qualquer dirigente da SWAPO ainda que vive, da época do Sam Nujoma. Então, nós não éramos pro coisa, África do Sul. Não é bem assim. Nós não éramos. Acontece, porém, que em 75, de tudo que acordamos, o MPLA negou. Os americanos é que envolveram com Kaunda e tudo, que deviam, então, os sul-africanos entrarem. Os sul-africanos, quando entraram cá, com quem? Com ELPE. Sabe o ELPE era de quem? Vinha com quem? Com o grupo do Cipenda. Nunca ouviram falar? Aqui sabe, o investigador sabe. Com o grupo do Cipenda. Quando entram no sul de Angola, atacavam as forças do MPLA e atacavam as nossas forças. Então, o doutor Sabino foi ter o Kaunda. Você manda para os sul-africanos. Como que eles estão nos atacar? Se nós estamos aí para lutarmos, para nos defender. Ok? Então, foram os americanos que depois nós dissemos: você, quando está a afundar no rio, você não olha quem vai te salvar. Salva primeiro. Depois é que você vai saber fazer o que você queres. Está a compreender? Então, nós recebemos ajuda do sul-africano. E eu vou declarar aqui: se a UNITA não recebesse ajuda sul-africana para resistir, aqui seria pior que Cuba. Eu digo, seria pior que Cuba. Vocês imaginem que nós resistimos, forçamos a democracia, mas você está vendo o que está a levar, o tempo que está a levar para os irmãos compreenderem que nós somos todos irmãos, devemos nos abraçar e vamos governar esse nosso país juntos.
Vocês estão a ver o que custa, até este momento. E se naquela altura eles tivessem consolidado o tal marxismo também, que não usam para o bem do povo, toda a gente aqui seria escravo. Nós não temos remorso. Foi a ajuda sul-africana que nós tivemos, que resistimos, é que fez que a democracia viesse. É um ponto. O segundo ponto, vocês já viram um homem que recebe tudo do sul-africano. Vinham com os aviões até aqui no Kwanza. Quando vamos na África do Sul, o homem do trabalho, o ministro do trabalho da África do Sul, ele pede que nós, como tínhamos populares nas nossas bases, que preparássemos 100 homens para irem nas minas. E Jonas Savimbi, em Pretória, eu ainda estava vestido, Jonas Savimbi diz, primeiro-ministro, o teu homem disse que nós devíamos preparar 100 homens para irem trabalhar nas minas. Mas eu só quero dizer ao senhor presidente que a minha luta é para o bem-estar das populações. Se eu pegar 100 homens para virem aqui nas minas, eu estou a trair o meu princípio. Se isso custa-me a não receber mais ajuda, a partir de agora pode cortar. E o Bota disse. Mas quem te disse? Não, o teu ministro diz que é porque ele é criança, ninguém lhe mandou. Você não liga isto. E o doutor Savimbi disse, amanhã, Angola independente, livre, o sul-africano vai tratar com um trabalhador em Angola e faz os contratos, o governo não vai se opor, porque ele, individual, pela sua vontade, do acordo que fizeram, vai lá trabalhar nas minas, a UNITA, o governo não vai se opor. Mas eu pegar no meu irmão, eu não faço. E eu agora faço uma pergunta. Sabe o que se passava os homens que iam na Alemanha do Leste, tanto da Angola como de Moçambique, trabalhar lá, sabiam o sofrimento que tinham? Não estou a perguntar a vocês, os estudantes, ou nunca leram, mas aqui o coisa sabe. Assim, da Márcia Schenck, que aborda exatamente isso. O internacionalismo que diziam, quando mandassem pessoas lá na Alemanha do Leste, eram quase escravos e não recebiam nada. Jonas Savimbi nunca ia aceitar aquilo. Você pergunta a qualquer homem que esteve lá. Então, a questão da África do Sul não se põe, porque o próprio sul-africano desconfiava também de nós. Até para terminar, para não roubar tempo, vou vos contar uma. Namíbia vai se tornar independente. E havia a SWAPO. Mas havia um partido que os sul-africanos apoiavam, Tarnaal. E então, tinham que preparar para as eleições. E eles disseram, doutor Savimbi, dispense-nos alguém para ir ajudar, como é que a tua gente tem a estratégia de mobilização. Então o doutor Savimbi pegou dois jovens, o companheiro o engenheiro Catalaio, então chefeia a delegação e vai até a Namíbia. Quando chega lá, na primeira palestra, como aqui onde estamos, que ele deu, ele tinha que explicar as condições de atrair as massas. Quando o sul-africano escutou, viu que aquilo seria mais contra eles do que a favor a eles. Então cortaram imediatamente, porque o doutor Savimbi dizia, a SWAPO vai ganhar. Vocês são os nossos aliados, mas as eleições não pensem que aquele grupo que estão a apoiar vai ganhar. Por quê? Porque o povo sabe que quem está aliado convosco, para eles é adversário, é inimigo. E o povo namibiano vai escolher aquele que ele pensa que vai resolver os problemas dele, apesar daquilo que você nos dá. Então, este homem assim, você pensa que é pro apartheid? Não é verdade. Não é verdade. São interesses políticos que contam. O MPLA não trabalhou com sul-africanos do executivo Atucam, que vieram treinar aqui, o MPLA, ainda a lutarem conosco, outra vez. Eles tiveram. São estratégias políticas que você tem que saber. Só que ser lacaio é que o Jonas Savimbi nunca aceitou. Voltando à questão da... Mais uma outra pergunta.
Não, tinha uma outra pergunta, não. O papel de Jonas Savimbi para o alcance da paz. Não, quer Ou dizer, seja, se quer dizer, Jonas Savimbi é que resultou exatamente da paz. sim, o Jonas Savimbi que desempenhou um grande papel para a paz, tendo em conta que ele foi sempre comedido em termos de privilegiar o diálogo. Foi ele que propôs o diálogo dos três movimentos, foi ele que propôs o diálogo na Nakuru, não é? Foi ele, e ele morre dizendo assim, como é a mim que eles querem, então, quando eu morrer, vocês façam a paz, não lutem mais. Porque se ele não tivesse dito aquilo, ninguém vos minta. Estão a ver como está no leste do Congo, um guerrilheiro, e os outros estavam aqui no norte de Angola, onde tinha só o recuado, no centro, isso onde estava o presidente Savimbi. Mas o norte, com apoio e tudo, estava aceso. Poderiam fazer guerrilhas, porque a guerra que eles neutralizarem é a guerra de posição, não guerrilha. A guerrilha teria continuado. Mas não interessava mais a ninguém. Já tinham aviso, vamos fazer a paz, porque nós estivemos a lutar, porque eles não queriam paz. Ainda em relação a essa questão da relação, permitam a redundância, entre a África do Sul e a UNITA. Tem-se dito que a primeira tentativa de relação entre o movimento angolano e a África do Sul, no caso a África do Sul do apartheid, seria com a FNLA, e que Olden Roberto dizia que, enquanto nacionalista, não prometeria ter uma relação com o sistema do apartheid. A questão que não se quer colocar, levando em consideração o facto de que a UNITA, por circunstâncias aqui descritas, teve essa relação com a África do Sul, a questão que não se quer calar é a seguinte: qual foi exatamente a moeda de troca? Ou seja, com que objetivo é que a África do Sul apoiou a UNITA incondicionalmente? Não, a África do Sul apoiou a UNITA por o seguinte: a África do Sul tinha medo de que, se os cubanos aqui em Angola avançassem para a Namíbia, da Namíbia era a África do Sul. A África do Sul entrou, não é por interesse da UNITA, entrou por seu próprio interesse. Era um tampão. Isso é estratégia política. Ele entrou, não é? É por esse facto. Até mais um dado para a história da ONU. Há um teste que o regime quis fazer, o MPLA. Quando começam a ter contactos com os sul-africanos, então, e com os americanos, então, o representante do governo, naquela altura, diz ao Sexta Croca que, se estiver em contactos com Savimbi, diga ao Savimbi que nós aqui estamos prontos, se o caso é este, que ele fique com a parte do Kwanza para baixo e nós ficamos aqui em cima. Está a compreender? Numa conversa do Sexta Croca, no encontro em Pretória, quando ele veio, na Embaixada Americana, ele propôs fez esta proposta, a dizer, opa, disseram que se você estiver pronto de ficar com a parte do Kwanza para baixo, eles estavam prontos. Sabe o que o Dr. Jonas Savimbi diz? O que Sexta Croca ainda vive, está aí na América. Diz, olha, você vai e diga aos irmãos lá que aqui não há Ojukwu. Ojukwu era um líder da Nigéria que tinha feito a secessão do leste da Nigéria. Diz que vai dizer que aqui não há Tchombe. Tchombe é no Congo. Era um líder congolês também que tinha feito a secessão de Katanga. Vai dizer que aqui não há Tchombes nem Ojukus. Aqui há nacionalistas e patriotas. Então, nós não estamos a lutar por parte da Angola. Nós estamos a lutar para Angola, mas é a democracia de todos os partidos. É a mensagem que se deu a Sexta Croca. Não podes olhar um homem deste com aquela coragem e tudo, e que está na mata como um indivíduo vendido. Não pode. Não é possível. Valdemir Candeia. Já estou distraído, não é? Boa tarde a todos. Boa tarde para todos os mais velhos neste lugar.
sou um grande admirador de Johnny Savimbi e sobretudo do seu percurso histórico na UNITA. E a mim, sinto-me muito feliz por me dirigir a uma figura que muito partilhou, o Dr. Savimbi, inclusive, me ajudou a fundar a UNITA. Mas há uma pergunta um tanto quanto sensível, mas preciso fazer por uma questão de verdade histórica. Eu costumo perguntar ao engenheiro Ernesto Mulato em que circunstância morreu uma grande figura da UNITA, Tito Xinguns, e se foi morto quem ordenou a sua morte. Em que circunstância morreu Tito Xinguns. Tito Xinguns? Eu conheci todos esses jovens. Eu conheci todos esses jovens. As circunstâncias eu não posso lhes descrever porque eu era, naquela altura, já representante na Alemanha. Já não estive na área. Já não estive na área. Mas o que eu posso dizer é o percurso que pode estar até noutros livros. A política é uma arte. E quando há uma luta de libertação, não é? Não há nenhuma luta, como que eu direi? Nunca houve nenhuma revolução que não houve atropelos. Não existe no mundo. A Revolução Francesa morreu muita gente inocente. A Revolução Chinesa morreu muita gente, americana, tudo. Argélia, tudo. Nunca houve nenhuma revolução que não houve. Logo, circunstâncias desse gênero acontecem. Acontecem em todas as revoluções. Mas todas acontecem. Aconteceu com ele como aconteceu com muita gente. Aconteceu com ele. Agora, diga, estou de acordo ou o quê? Não. É um percurso da luta. É um erro da luta. A luta tem dessas. A luta tem dessas. Agora, se na base disto, de milhares que foram e de milhares que se salvaram, você faz isto, a Batalha de Troia, é aquilo que o Jonas Savimbi me dizia, se o nosso passivo é que nos vai amarrar, nunca mais vamos libertar o país. E nunca mais vamos governar o país como deve ser. Nós temos que ter o sentido da história. A história é implacável, a história é assim. Porque se formos a ver as circunstâncias até levar o caso como aconteceu, depois alguém vai dizer não sei o que há. E que eu também não vamos aqui narrar certas coisas, não tem interesse, não é? Não há interesse nenhuma. Logo, é para dizer que eu presentemente não estive lá, quando morre o Tito. Nem o Tito, pode ainda pensar também no Sangumba, que foi muito amigo e muito colega, e outras pessoas que naquela altura. E que o facto também foi aceito que cometeram-se erros naquela época. E o próprio Dr. Savimbi admitiu e pediu perdão na 16ª conferência. Está escrito, está nas suas mensagens. A história faz assim, é aceitar os erros. Agora, uma história que vai dizer que eu fiz uma revolução limpa. Bom, vamos ver não sei quem que vai dizer que fez uma revolução limpa. Não é verdade. Todas as revoluções tiveram sempre esses problemas. Estão a falar da UNITA. E se você fala da UPA, se você fala do MPLA, a história vai estar lá. Mas você vai culpar. É uma coisa. Não fosse. Eu tenho um irmão aqui que escapou por causa do meu nome. Exatamente. Mas isso são parte da história da luta. E que uma vez ocorridos, seja famílias ou o quê, tem que chegar à conclusão que acabou. Se aquilo está a atormentar com coisa, você vai viver todo o seu tempo sem mais ver o tempo. Você tem que aceitar. Deus também bíblico, meus irmãos. Tudo isso é bíblico. Ocorreu a vontade do Senhor, alguma coisa. Isso parece brincadeira, mas é real mesmo que eu estou a dizer. É real. Você, quando atos desses ocorrem, você tem que dizer, para que isso aconteceu? E por quê? E por que o Antônio? E por que o Manuel? Eu, às vezes, que eu pergunto, por que o velho Jonas não saiu quando houve pessoas com helicóptero e tudo para lhe tirarem?
E ele diz que eu prefiro morrer aqui. Por que não saiu? Eu às vezes pergunto-me. Não, Deus já tinha dito que não, você não nasceu para ser presidente da República. Chega, você vem. Deixa uma história. A vida é assim. Bom, temos mais não? Falando em Tito Chingundes, pelo seu percurso, pela sua história, pode-se considerar o Tito Chingundes como o mestre da diplomacia da UNITA? Como que é? Como mestre da diplomacia da UNITA de todos os tempos? Não. Não. Não vale a pena exagerarem. Eu conheço... não, quer dizer, eu conheço o partido e conheço as pessoas. Eu vi os quadros a virem. É aí onde há a ilusão das pessoas. Eu posso vos dizer, eu digo-vos a verdade. Eu aqui não estou para agradar o A nem o B, nem a minha pessoa. Não posso dizer isto. Mas não o posso argumento dizer. que eu sustento Porque as pessoas enganam-se. Eu posso vos dizer que para produzir um Jonas Savimbi ainda vai levar muito tempo em Angola. Não. Mas é toda Angola. Sim, mas a minha pergunta não era em relação Mesmo à assim, do partido. mesmo em relação à diplomacia da UNITA, Exatamente. não. Mesmo em relação à diplomacia da UNITA, não. Historicamente, alguém Porque conseguiu historicamente, fazer melhor em que o Tito? relação à coisa da UNITA, você tem que começar pelo Jorge Sangumba, Tony da Costa Fernandes. Atingiu o desiderato do Tito? Sim. O Tito é mais tarde. Sim, mas eu O Tito não fez mais que o Jardim Mocalha, mesmo nos Estados Unidos. Aquilo No que consta, mas... aquilo, não, eu estou a dizer o seguinte, o que é que aconteceu? Vocês sabem que se há uma coisa que os americanos têm... Quer resolver os problemas da Tá bem. UNITA nos Estados Unidos, para todos os eventos. Está a ouvir, o Cláudio sabe, os americanos, e eu que iludiu as pessoas. Pode ter sido isso. Eu que iludiu as pessoas. E é onde faltou a pequena visão que eu estou a dizer. Eu estou a dizer, o Tito pertence à leva, é o Tito, é o Boque, não é? É o Ben, é o Salupeto. Ele pertence a esta geração. Ele pertence a esta geração. E a saída do Tito até para o exterior é uma história. Não é dele, não é uma má história, mas é uma história. A saída dele para o exterior. Tá bem. Ok, vamos passar para outro tema, outra pergunta. Sai de lá, vai para a Suíça, se meter no curso de ciências, Política. ciências políticas e jurídicas. E no outro lado da história, diz também que o doutor Antônio Augusto Neto estudou em Portugal. A minha pergunta surge o seguinte: mas Pedro, será onde que o Alden Roberto estudou? Em que província de Angola onde o Roberto fez o ensino médio? Bom, Então, mais uma pergunta. Temos pouco tempo já. Alto. Já estamos no limite. alto. Bom, primeiro, eu quero aqui eu quero aqui chamar uma pequena atenção à nossa juventude. No seguinte, não entrem, aparece muitas vezes essas políticas, até está a aparecer alguém aqui que eu já li nos jornais e tudo, que o presidente da República não tem coisa da história, essa coisa toda. Isso só cabe na cabeça de pessoas, às vezes, que não têm uma visão, porque isso é muito baixo demais. Está a compreender? Contou a história do velho Jonas, que estudou nos Maristas, no Dong, depois foi para Portugal, teve essa oportunidade, foi para Portugal, de Portugal foi para a Suíça. Depois dá-me conta o doutor Agostinho Neto, que esteve aqui, estudou, depois os metodistas, não sei o que, foi para Portugal. E o Olno Roberto estudou aonde? O Olno Roberto saiu quando tinha 3 anos de São Salvador para o Congo. Ele estudou em Congo, Kinshasa. Trabalhou no Congo, Kinshasa, colega do Lumumba. Com certeza que vocês aqui estão a olhar doutores e estão a olhar para os doutores.
Está a compreender? Esse espírito de doutores é que faz com que as pessoas dizem, ele estudou aonde? Porque você, para ser presidente da República, às vezes não precisa ser doutor. É ter a capacidade de dirigir o país e as pessoas. É só isso. Ter a capacidade. Você pode ter 5 doutorados, e aqui temos muitos. Como é que o governo que temos mesmo aqui tem muita dificuldade, a economia não vai para frente? Os maçãs não são doutores. A economia não vai para frente. Até hoje. Mas o jovem não entra nessa política, nessa polêmica. Essa polêmica de onde estudou e tudo, isso é irrelevante. O Olno Roberto deu uma grande contribuição na luta de libertação. Quer dizer, a história está a ser contada por aquele que se chama vitorioso. Logo, não está a ser bem contada. Uma vez fui no debate, muito rapidamente, na TPA. Estava presente o Dr. Calei, depois estava presente o mais velho Lucas Ngonda, eu, e mais era a ministra, penso eu, da Educação. E, durante o debate sobre a história, eu disse, vocês só estão aqui a descrever a história do Dr. Agostinho Neto. Essa história é falsa. A história da Angola não pode ser escrita assim. Por isso, a história da Angola vai ser escrita quando o MPLA sair do poder. É que os acadêmicos vão ter coragem de escrever a verdadeira história. Hoje andam com medo. O Dr. Savimbi, como eu já disse, ele conheceu muito bem quem eram os homens do MPLA. Em 64, o Dr. Savimbi teve que sair de uma maneira misteriosa até Congo-Brazzaville. E já lá estava o Dr. José Liauca. O Dr. José Liauca já estava lá e mais outros elementos que até fizeram lá um dos memorandos nossos lá. Então, Brazzaville era dominado por MPLA. O Dr. Savimbi, para poder sobreviver em Brazzaville, para não perder coisas deles, e eles o conheciam como malabarista, político e tudo, não é? Ele pretendeu que, pá, eu saí da UPA, não tenho coisa, mas eu estou vendo como é que eu vou dar a minha luta. Porque eu também vi esse documento até onde eles meteram o nome dele. Mas ele nunca foi membro do MPLA, não. Nunca. É esta parte. Mas um aspecto ainda nesta questão que tem a ver com... há uma carta, segundo o livro do Luís Clara, que dá nota de que Jonas Savimbi escreveu para o embaixador Luís de Almeida, que tinha interesse em ser membro do MPLA. Na altura era estudante na Suíça de Ciência Política, mas impondo uma condição, que não queria ser membro do MPLA um militante qualquer. Isto está na estrutura. E que o embaixador disse que tinha a possibilidade de se filiar à JMPLA, de tal sorte que nessa altura havia uma conferência na Makerere, no Uganda, em que convidaram o velho Jonas a participar na condição de membro da JMPLA para fazer um discurso em nome do MPLA. Estando lá, encontrou-se com o homem da sua... Como é que é? Eu depois vou... O Tomboia. Eu depois vou explicar isso. Nessas circunstâncias, ele abandona o MPLA e vai para a FNLA, na UPA, na altura. Não, é a mesma história que eu digo, que o Jonas Dr. Savimbi, conhecendo os homens, ele manobrava. Acontece, porém, que vai haver uma conferência em Makerere dos estudantes africanos, na Universidade de Makerere. E eles, para poderem puxá-lo, então disseram na reunião deles que devia ir o Jonas Savimbi. Então ele aceitou, passou por Frankfurt, onde estava o Luís Lara e outros, e chega lá, então dão-lhe até um discurso que ele ia fazer. E ele viu o discurso e diz, não, o discurso essa não está coisa. De A a Z era só atacar o Olno Roberto. Mas ele aceitou ir para
Makerere para fazer a intervenção. Ele vai a Makerere e os estudantes estavam lá, o Tomboia e mais outros. Ele faz o seu discurso de uma forma tão brilhante que quando termina, o Tomboia procura-lhe. E ele perguntou, você já escolheste o partido onde está a dar a contribuição? Ele disse, não, ainda não. O MPLA, eu conheço aquela gente assim. A UPA é reacionária. Ele disse, epa, você está preparado a ir comigo para te apresentar um grande homem? Ele disse, não há problemas. É quando viaja com ele da Uganda para o Quênia, para lhe apresentar o velho Jomo Kenyatta, que estava na casa vigiada à reclusão, onde ele estava preso. Então, quando chega ali, apresenta-lhe, e o velho Jomo Kenyatta perguntou se ele já tinha escolhido. Ele disse, não, eu não tinha escolhido ainda. E ele disse, no MPLA você não vale a pena. Esse é o Jomo Kenyatta. Eu conheço os russos, eu falo russo, falo isso tudo. Não vale a pena. Eles não têm o apego às populações. E a UPA? Ele diz que a UPA é reacionária, diz ao meu filho, e desorganizada. Diz que então é lá onde você deve ir para ajudar a organização. Foi assim. Quando o Jonas Savimbi vai na UPA, o que fez o Olno Roberto lhe pôr secretário-geral é a sua capacidade, que ele já tinha. Ele não aprendeu na UPA. Não vale a pena discutir. Não vale a pena discutir para o seguinte. Qual é o pensamento que você... Calma. Não discutem, né? Isso é coisa. Qual é... Você não discuta. Porque são factos. Os factos vêm. A ideia só tem força quando tem força no terreno. Está compreendendo? Exatamente. Por isso. Não se preocupem. Não se preocupem. Eu tenho muito respeito por ver o Holden. Isso sabe-se. Nós temos muito respeito por ver o Holden. O velho Holden, mesmo depois de estar em dificuldades, o velho Jonas nunca esqueceu do velho Holden. Mandava ter dinheiro. Nós temos grande respeito por ver o Holden. Completamente. Ele sabe. A alma dele que descansa em paz. A UNITA sempre respeitou o velho Holden. Mas isto não retira, não é, aquilo que eu disse. Nós temos respeito pelo velho Holden, e você viu quando o teu colega quis maltratar o velho Holden. A realidade que eu digo é aquilo, o velho Holden não tem culpa. Está compreendendo? Nós até ficamos tristes quando a gente vê a situação que a FNL está. Por quê? Porque é um partido histórico que não deve desaparecer do mapa. A UPA não deve desaparecer do mapa, é um partido histórico. Sem dúvidas. Quando fala quem começou a Primeira Guerra, é uma UPA. O primeiro que começa a guerra não é como o MPLA conta. A história está lá. A história é uma coisa que não se pode aldrabar, porque são factos. Na história de Angola é facto. Quem é que começou, que fez a luta mesmo, começa quando para os portugueses? 15 de março. Ponto final. Então, isso não te entristece. Não é o problema. Vamos olhar para frente, todos. Esses são heróis mais velhos que ficam na nossa história. Respeitado todo, de pé de igualdade. Vou dizer o seguinte, o meu caríssimo, que se você quer ir na história de Angola como ela é, o que eu afirmei é de que toda e qualquer luta de libertação há contratempos. É o que eu afirmei. E essas coisas de mortes inúteis, às vezes, acontecem em todas as revoluções. É que eu afirmei. Não destestua a dizer que eu disse que o Jonas Savimbi mandou matar o Tito. Eu não afirmei assim. Não afirmei assim. Você pode estar a defender não sei quem, mas eu quero que a história fique como ela é. A história não minta. É que eu disse. Que em todas as revoluções eu disse, diga-me uma revolução limpa que existiu, onde não houve mortes inúteis. É que eu disse.
que existiam em toda parte. O que eu disse, essas mortes não devem ficar na nossa cabeça para nós já não olharmos no país. É que eu afirmei. Ok? Agora, você está trazendo outra vez aquilo que está no livro da nossa filha Bela Maraquia. É que você está trazendo. Essa história é conhecida por toda a gente e foi dito já, publicamente, que foi um erro, mas a história é assim. Isso foi dito, não vale a pena trazer aqui, a pensar que eu estou a trazer uma novidade que ninguém sabe. Toda a gente sabe e toda a gente sabe que também já foi dito que foi um erro, mas a história é assim. Sabe quem primeiro que queimou as bruxas? Foi o MPLA, no leste de Angola. Não, mas é para te dizer que a história é exatamente isto. Agora você está me pedindo para eu afirmar se é verdade que o Jonas Savimbi mandou. O que é que você quer dizer com isso? O que é que você quer dizer com isso? Pedro, tem diálogo. Então, o meu caríssimo, é exatamente. Isso leva-te para onde? Resolve-te para onde? Porque o que estamos a dizer é que é a história, e foi aceita a história. Pronto. Durante a luta de libertação, foi no tempo também da Guerra Fria. E havia a luta entre o Ocidente e o Oriente, os americanos e os russos. E então, naquela luta havia os estudantes da esquerda e os estudantes praticamente da direita. A UNEA foi uma organização dos estudantes formada na Suíça que então apoiava a UPA primeiro. Apoiava a UPA primeiro e até o Jorge Alicerce Valentim chegou a ser o presidente dos estudantes africanos, mas colocado na lista pela UNEA e que estava na Holanda. Havia uma organização estudantil na Holanda, a COSEC. É ele que representava os estudantes africanos. Então, é naquela altura em que os estudantes, a preocupação do Dr. Savimbi era mesmo ver os estudantes continuarem a sua preparação político e estudantil. Então, ele conseguiu bolsas para a Suíça, onde foram mais de 20 estudantes que tinham ido para a Suíça. Nós éramos 18 que fomos para os Estados Unidos. Então, quando se deixa a UPA, com certeza a maior influência desse movimento passou para nós e que passamos a beneficiar do seu papel, mas depois deixou também de existir a UNEA. Então deixou de existir. Mas foi sempre a preocupação do Dr. Savimbi a preparação dos quadros, tanto políticos como administrativos. Havia uma organização internacional, COSEC, e que anualmente tinha que ter representantes da África lá. E então, numa conferência tida, então tínhamos que eleger quem é que vai representar a África. E havia várias organizações de estudantes, de Angola e de outros países. E nesta conferência, nós conseguimos fizemos tudo para que o Valentim fosse eleito. Ele foi eleito nesta conferência de várias organizações estudantis africanas, mais uma reunião feita pela COSEC. E nós conseguimos por quê? Porque também dominávamos as línguas francês e inglês para falarmos com outros elementos para poderem então pôr o Valentim. O Valentim passou como secretário, o homem que ficou 12 anos em Leiden, a representar a África. É como se fosse a União Africana hoje. Ele também chegou a ser representante dos estudantes na Suíça? Quem? O Jorge Valentim. Na Suíça não. Porque, bom, espero bem, ajude-me a corrigir se for o caso. Nesta condição em que ele foi representante dos estudantes internacionais, ou se quisermos adiante, há um episódio que se diz que ele terá sido culpado, com as devidas aspas, de
Fernandes, como é que chama agora? Toninho Da Costa Fernandes não ter conseguido uma bolsa, de tal sorte que houve um certo irritante por parte de Toninho da Costa Fernandes quando o Dr. Savimbi apresentou a possibilidade do Jorge Valentim integrar a UNITA. Ou seja, utilizando exatamente uma expressão de que a porta em que o Valentim entrar, o Fernandes sairia. Qual é exatamente a sua virtude da razão? Não, eu penso que o que teria se passado é de que o Jorge Valentim era estudante nos Estados Unidos. Toninho da Costa Fernandes, ele beneficiou das bolsas da Suíça. Ele foi estudante na Suíça. Então, não fez parte do movimento da formação da UNITA, o Jorge Valentim. Estava mais ligado ao velho Olner Roberto. Porque quando saiu o Dr. Savimbi da UPA, ou da frente, agora como todos sabem, da FNLA, o Jorge Valentim tinha ficado com o Olner Roberto, porque ele pensava que iria ter a sua projeção lá, como dirigente grande, e então ficou lá. Ele não tinha saído. Então, a UNITA formou-se sem ainda o Valentim. O Valentim, quando termina o seu termo em Leiden, ele vai para Bruxelas. Já não voltou na América, onde ele tinha começado os estudos. Ele acabou seus estudos em Leiden. Mas eles tiveram pega, e mesmo durante a organização dos estudantes. É onde eles tiveram pega. Que era a UNEA, não é na Suíça, mas é durante a organização dos estudantes. Porque ele era um dos chefes desta organização. Então pegaram-se. Então, quando ele pensa integrar a UNITA, então Toninho da Costa foi preciso dizer que não. Onde entra o Valentim, eu saio por outra porta. E o Toninho da Costa Fernandes era um desses quadros que muito tinha contribuído, inclusive na bandeira e mesmo no nome, juntamente com o próprio Dr. Savimbi. Tinha um medo que uma Angola com Jonas Savimbi iria influenciar o resto da África. Sabiam isso? Ele foi bom para fazer a luta contra a União Soviética, porque ele também participou quase no derrube da União Soviética, pela luta que ele fez aqui ao nosso interesse, não é? Mas, como a União Soviética estava muito entrincheirada aqui, a derrota também foi da própria União Soviética e a queda do Muro de Berlim. Mas, para eles, Jonas Savimbi não podia ser dirigente político aqui, em Angola. Logo, não estava no lado errado, não. Estava no lado correto. E eu não tenho um remorso de dizer que, até hoje, só que na história bíblica diz assim, cada um tem o seu destino. Ele nasceu para deixar uma história, orientar. E todo o quadro sério que ele treinou tem um pensamento político de uma visão da Angola. Vocês leiam, escutam outros dirigentes que passaram por aqui, pela Angola, com visão das suas mensagens. Jonas Savimbi vai superar. Visão. O que ele fala, o que ele falou. A visão da Angola, o que ele queria da Angola e como que ele pensava. E é por isso quando diziam que o Jonas Savimbi era racista, etc., não é verdade. Ele tinha um ponto. Ai de você que maltrata o povo. Você seja general, seja membro do biro político, que tínhamos também, já tivemos biro político, você é sancionado imediatamente. Bom, para já, o tribalismo quer dizer, é uma expressão muito complexa, mas eu vou dizer que não, eu pessoalmente nunca senti o tribalismo, talvez pelas minhas qualidades. Por quê? Eu estive no centro do país, estive no sul, aqui, lá dentro da UNITA. Eu nunca manifestaram o tribalismo, porque eu não permitia. O tribalismo o quê? Quem é que utiliza mais o tribalismo ou o regionalismo? São as elites.
e não são para o bem-estar das suas populações, é para o seu próprio interesse. Logo, na UNITA não há tribalismo como tal, como se diz, não é verdade. Aos meus colegas do Norte, muitos chegaram de falar comigo. E eu pergunto assim, não, se você trabalha, se você mostra trabalho, eu vou te defender a dizer por que esse não está a trabalhar. E o que eu estou a dizer aqui pode ser provado e perguntar mesmo vários elementos nossos, vão vos explicar isto. Os homens, às vezes, eles não têm argumentos e dá que, pronto, são tribalistas. E um dos fatores, às vezes, contam assim, quem é o fulano, quem é o fulano, quem é o fulano, quem é que está na posição tal, quem está na posição tal. Então, só são todos do Sul. Então, o tribalismo, não. De princípio, éramos poucos do Norte que estávamos com a direção. E também as nomeações eram tidas como tal. Mas na medida em que o número foi aumentando, tanto o Norte, o Leste, etc., quando os quadros do Leste também começaram a se formar, na UNITA é exatamente isto. Quem alimenta essa narrativa? Diga? Quem alimenta essa narrativa de que há tribalismo? São os quadros. Quadros de quem? Bom, eu penso que há um ou outro quadro que tem essa narrativa. Porque a minha resposta, eu digo que não há. Fala da ideologia. Tem, graças que ainda ontem falávamos sobre qual é a ideologia da UNITA. Da sua fundação, a UNITA já tinha um pensamento não consolidado, o que gostaria de ver em Angola. Mas, ao longo da sua luta, então a UNITA conseguiu consolidar a sua ideologia. E qual é? Se a ideologia define-se, e há um filósofo, ideólogo francês, Antoine Destutt-Tracy, ele define a ideologia como sendo um conjunto de ideias, crenças, valores que orientam o pensamento e o comportamento de um indivíduo ou grupo de indivíduos para uma ação. Essa é a definição que dá. E Jonas Savimbi me diz assim, que a ideologia da UNITA é aquela que olha pelas necessidades, aspirações das populações, dos mais carenciados, e que nenhuma ideologia pode ser superior a essas aspirações. O patriotismo, os costumes. É por isso que na formação da UNITA, um dos princípios, você que vai ser quadro do partido, naquela altura, tinha que aceitar estar no interior do país. Para estar com o povo, para aprender com o povo, para orientar o povo. E quando a UNITA é formada, nós mandamos comunicação. Estamos prontos. Foi a direção que disse, representem o partido e terminem os estudos. Senão tínhamos que ir. É um princípio ideológico. Junto do povo, conhecer o povo. Porque você não pode governar um povo que você não conhece. Então, nós temos esses 4 princípios. Você tem que ter o estudo das etnias do país. Você tem que estudar alguns costumes do país. A africanidade e a unidade. Bom, são esses os aspectos fundamentais na fundação da UNITA e que guia a sua própria ideologia. Por que não está a governar até agora? Muito bem. Eu penso que esta é uma resposta muito simples, porque até há um tempo aqui atrás vi alguém que escreveu que alguém está na oposição há 50 anos. Não é? Mas ninguém está há 50 anos na oposição. Mas não vou falar disso porque seria perder-me e baixar-me muito. Não, por que a UNITA não está no poder? Não, a UNITA não está no poder, não porque a UNITA não quer estar no poder. Nós é que dissemos
que, depois do fim do conflito armado, começamos com as eleições. Começaram antes, em 92, soubemos como é que foram. Depois tivemos outras, 2008, 2012, 17 e 22. Como é através de eleições, fomos andando, mas também estudando, porque o MPLA está no poder, não porque ele ganha as eleições com voto. Não é verdade. Não existe no mundo um homem que ganha eleições por voto que maltrata quem lhe vota. Principalmente quando se aproximam as eleições. Não existe. Logo, eles se não ligam ao povo, é porque sabem que fabricam as eleições. Esse é o primeiro fator. E eles não podem negar. Agora vocês estão a ver, entre eles, aquilo que fazem em geral, que é pior, entre eles também estão a fazer sobre o voto, o medo do voto. Vocês sabem por que não tivemos voto em 75, cá em Angola? Sabem por quê? Não tivemos voto, por quê? Em 64, quando acontece o golpe em Portugal, em novembro tiveram uma reunião na Argélia, onde o MPLA pediu aos portugueses que não aceitassem eleições em Angola. Quando fomos em janeiro em Portugal discutir, o Portugal nunca podia colocar nos acordos que não querem eleições, mas ele sabia perfeitamente que não iriam fazer eleições cá em Angola. E não ocorreram eleições. O representante de Portugal abandonou Angola para um barco, para não ser cúmplice. Porque quem é que deu a independência ao Dr. Agostinho Neto, proclamado aqui em Luanda? Quem foi? É Portugal? Houve arrear da bandeira aqui? Arrear da bandeira portuguesa e içar da bandeira de Angola? Houve? Não houve. Não houve. Então, esta é uma das razões para vocês saberem. Nós estamos no poder, não porque não queremos, é porque estamos a tolerar. O que aconteceu em 75, já que é bom fazer um pouco da história. Nós acordamos em Alvora, não é? Dia 31 seria a instalação do governo de transição, com 3 primeiros-ministros, do MPLA, da FNLA, da UNITA e a parte portuguesa. Pelo MPLA estava o velho Lopes Nascimento, nacionalista Lopes Nascimento. Pelo FNLA estava o Johnny Pinocchio Eduardo. Pela UNITA estava o Zendel, com primeiros-ministros, que iriam se trocando mensalmente. Isso foi acordado. Também foi acordado que o governo português iria preparar o exército futuro de Angola e que cada movimento iria dar 8.000 homens para formar o exército e a polícia. Também ficou acordado que em outubro iria haver então as eleições em outubro e que quem saísse vencedor primeiro iria fazer a constituinte e em novembro, dia 11, data até dada sugerida pelo Olden Roberto durante as negociações, dia 11 de novembro seria a proclamação da independência. Ok? Ficou acordado. No entretanto, neste percurso de mudança, primeiro-ministro, vem outro, etc., as caramuças em Luanda começaram entre a UPA, entre a FNLA e o MPLA. A UNITA vem a Luanda em abril de 65, Dr. Savimbi. Quando estamos aqui, eu também tinha vindo, quando estamos aqui em Luanda, o MPLA, nós tínhamos uma delegação do velho Puna que devia ir em Cabinda, mas o dia que ele ia partir, o MPLA de propósito atacou a FNLA, não é? Nós fomos ver o alto comissário que nos chamou e fomos ver depois do Dr. Agostinho Neto e dissemos, o Dr. Savimbi pediu ao Agostinho Neto que se há problema, vamos discutir, mas não devíamos continuar essas caramuças entre nós, quando nós acordamos um programa que nós estamos a aplicar, que o governo de transição está a aplicar. O velho Jonas pensou tudo e foi contactar outra vez
o velho Jomo Kenyatta. Tivemos a reunião do Nakuru, ok? Quando estamos em Nakuru, onde tivemos acordos muito bons, está escrito. Aqui o doutor Agostinho Neto, quando sai daqui, deu já a ordem de atacarem as pessoas. Os nossos homens que estavam a partir para expulsos de Luanda, foram atacados mais de 500 pessoas no Kwanza e perderam a vida. Então, quando nós regressamos de Nakuru, já o conflito estava a arder, já não se podia fazer mais nada. Mas era uma estratégia que o MPLA tinha. Ele não queria eleições. Torpedeou as eleições, sabotou tudo de propósito. Está escrito em várias pesquisas. Então, a razão foi mais ou menos essa. Não queria eleições. Em termos de qual é a estratégia política que tínhamos antes ou como. Vamos ouvir, senhores. Diga? Sim. O que significa? Qual é a estratégia política? Bom, este é vasto. Porque você, quando está a fazer uma luta, você estuda as condições e, através dessas condições, você depois prevê como é que eu vou dar o passo. E foi o que nós fizemos. Nós, quando o partido vai se fundar, sabia perfeitamente que passo ia dar. O primeiro passo foi de organizar, fazer contactos, organizar as ideias, depois pensar, se vamos entrar na luta armada, nós temos que ter pessoas treinadas. É assim que tivemos os primeiros elementos que foram treinados na China. Não é? É assim que começamos. Temos que ter alguém treinado. Então, tivemos já as pessoas treinadas. Se nós vamos fazer uma luta, alguém tem que falar pela nossa organização. Então, não temos dinheiro, não temos condições, mas temos estudantes fora, então vocês estudantes mesmo, sereis vós a passar as informações do que nós aqui dentro estamos a fazer a luta desta maneira. Está vendo? Então, foi mais ou menos neste conjunto que nós então avançamos. Há um outro ponto que você... Tem a ver com a tolerância. A intolerância. Tolerância. A tolerância. Tolerante até quando? A tolerância que eu pedi até quando? Não. Isto, está bem, eu já entendi. A tolerância até quando? Não. O que significa? Quando nós fazemos a reflexão das situações, tudo vai por etapas. Ok? E vamos chegar lá rapidamente. O que aconteceu em 2022, não é? Se não acontecesse, possivelmente também nós não estaríamos aqui. O que aconteceu em 2022. Mas não quer dizer que é perpétuo, que vai sempre acontecer. Não. É um momento histórico. É um momento histórico, foi daquela altura. Hoje, por hoje, a situação como está e aquilo que dissemos, não é? Já nem haverá um dirigente da UNITA que vai dizer que é para o povo não saia. O povo vai sair sozinho. O povo vai sair sozinho. Voltando ao aspecto histórico, em 1975, por altura da proclamação da independência, houve os três movimentos, cada um proclamou a sua independência, né? As três localidades. Mas depois houve um momento em que a UNITA e a FNLA juntaram-se no AMBO para criar uma espécie de frente única, provavelmente para derrubar o MPLA. O que é que se pretendia com essa frente, por um lado? E é não diria irritante, mas é uma mancha, chamemos assim, que dá conta de que, nessa altura, Olden Roberto vai para o AMBO, com a intenção de encontrar com a direção da UNITA, mas teve um contrassenso porque Jonas Savimbi não se fez presente naquele encontro, que era o momento em que haviam de fazer, digamos que apresentar um comício à população do AMBO, no sentido de mostrar a frente que se pretendia unir entre
a FNLA e a UNITA. O que é que se pretendeu exatamente com isso e por que é que Jonas Savimbi não se fez presente na altura? Pronto, mais um dado histórico. Quando se chegou em novembro, nas proximidades das eleições, dia 9, quase 10, o Dr. Jonas Savimbi fez uma viagem, que felizmente também fiz parte, para a África do Sul. Então, chegados à África do Sul, no encontro que teve com o primeiro-ministro lá, então ele é informado de que havia um plano dos sul-africanos no dia 11 virem quase bombardear isto. Dia 11. E colocar quase a FNLA no poder. Todos sabemos que isso não vai trabalhar. Vai só matar muita gente. Não vai funcionar. Nem por aí. Então vocês não deviam pensar por essa via, fazer isso. Dia 10. Então, quando se regressa, dia 11, o Dr. Savimbi não esteve no AMBO. Também o Velho Ordem não esteve no AMBO. Não é? Nós, antes desta data, nós tínhamos estado com o Velho Ordem em Kinshasa. O Velho Ordem esteve no Ambris. Mas o Dr. Onofre dos Santos dá nota de que esteve... Não, o Onofre até pôs ele com isso. Porque quem veio no AMBO e não esteve presente o Velho Puna é o Chipenda. É que veio representar a FNLA, a FNLA no AMBO. Porque eu era o coordenador do CAP, Centro Político Administrativo, no AMBO. O CAP é antigo, não é? Eu que estive lá. Então, veio a delegação dirigida pelo Daniel Chipenda. É que veio com a delegação. O mais velho Olno Roberto também não tinha ido. É lá onde nós acordamos e fizemos a proclamação da República de Angola. Democrática de Angola. A República Democrática de Angola. Mas sabia, o Dr. Savimbi sabia que aquilo era só cosmético, porque toda a gente ia reconhecer aquele que proclamou na capital, aqui em Luanda. Já tínhamos os planos de irmos à guerrilha, em que o Velho Olner disse que ele não valia a pena mais se meter na guerrilha, porque a guerra já era eletrônica. E o Dr. Savimbi diz ao Velho Olner, fica só aí, nós vamos engajar, quando tudo estiver bem, venha, não há problemas. Você mais velho fica. E nós ficamos. Foi exatamente isso.